pessoal, tudo bem? Por aqui, professor Alexandre Aires, e é sempre um prazer estar com vocês para debater temas de alta relevância dentro do direito tributário. E hoje nós estamos propondo um debate sobre controle e direito tributário. Como assim controle? Controle interno e externo das empresas, mais especificamente no que tange ao controle interno, das empresas, e o planejamento tributário, o que tem de relação entre um e outro, o que é, na verdade, um e outro, e, logicamente, o que isso pode trazer de benefícios para aqueles que os adotam de forma correta e também de malefícios para aqueles que preferem não adotá-los ou desconhecem as ferramentas. Então, pessoal, superada essa parte de apresentação, tanto do debate que nós pretendemos tratar aqui hoje, quanto da minha apresentação como professor, nós vamos direto ao ponto para falarmos então de controle e planejamento tributário, tá bom? Primeiramente, a pergunta que vem quando você lê esse título: controle e planejamento tributário. O que é controle e o que é planejamento tributário? Pessoal, no dia a dia empresarial, existem dois tipos de controle: o controle interno e o controle externo, né? Essa é a primeira premissa básica. Você precisa saber o que é isso, controle interno e o controle externo. O controle, pessoal, nada mais é do que a organização, de processos, de formas de trabalho, de cultura empresarial. Ou seja, você precisa saber tudo que é feito dentro de uma empresa, desde o momento em que você chega na portaria até o momento que você faz o seu trabalho, se comunica com o seu superior e também com aqueles que estão sob os seus cuidados e até o momento que você vai embora. Isso é controle. Por que você precisa ter processos? Por que você precisa ter etapas dentro de um controle, dentro de um dia a dia empresarial? Para que se tenha a famosa organização, né? Você precisa ter ali mínimos cuidados e sequências de atos que nunca podem ser abandonados. Por quê? Porque no final disso tudo, esse controle interno, ele busca majorar o lucro empresarial, né? Ele busca maximizar a potência da empresa. Isso é você fazer esse controle interno, conferir se o financeiro está correto e se existe um padrão financeiro a ser seguido. Processos internos no contas a pagar, no contas a receber, na contratação, no momento ali em que pré-contratação, em que você tem as entrevistas, se nós estamos diante de entrevistas que realmente são focadas no conhecimento técnico do entrevistado, ou se você está diante de entrevistas que visam trazer para perto pessoas pelo simples fato de serem conhecidas ou amigas. E aqui eu abro um parênteses para deixar uma dica. Muitas vezes você contrata um amigo pelo simples fato dele ser seu amigo e ele deixa de ser seu amigo porque ele vai trazer prejuízo para a sua empresa e você vai ter que demiti-lo. Então segue a frase para você como dica: nunca contrate quem você não pode demitir. Então muito cuidado com isso. Isso não vai acontecer se você tiver controle interno, organização de processos. Isso jamais acontecerá. Então, se você tem todo esse controle, quando você chega lá no controle das finanças, você perceberá que você tem o pagamento de tributos a ser realizado. E eu entendi assim, talvez eu não tivesse visualizado a existência do direito tributário, a existência da necessária técnica de se planejar como se pagar, ou melhor, se enquadrar num regime de tributação mais adequado. Tem tudo a ver com o controle, o planejamento tributário. Então, pessoal, se você já entendeu o que é controle, você passa então a entender o que é planejamento tributário, que na verdade é o conjunto de atos que o empresário faz para entender qual é a melhor forma de se submeter à arrecadação. Mas eu posso escolher como eu me submeto à arrecadação? Mas é lógico que pode.
Porque existem, em regra, 3 regimes tributários de escolha do contribuinte. São eles o Simples Nacional, onde também se enquadra o microempreendedor individual, só que ainda o Simples mais simplificado ainda. Nós temos o Simples Nacional, nós temos o lucro presumido e também o lucro real. Então, o fato de você se adequar a um regime de tributação já pode ser um efeito facilitador para a redução do teu custo, do seu passivo, para que você possa maximizar o seu ativo. Ah, Alexandre, não entendi. Muito simples, pessoal. Um exemplo só. O Simples Nacional, ele se preocupa com o seu faturamento e não com o lucro auferido pela sociedade empresária ou pelo empresário. Ela só está preocupada com o seu faturamento. Quanto maior o seu faturamento, maior é a alíquota aplicada a esse faturamento. Então, se você tem um faturamento de R$1 milhão, a Fazenda não está preocupada se você está pagando R$999 mil de despesa e só está sobrando R$1 de lucro. Se você escolheu o Simples Nacional, você vai pagar percentual sobre o faturamento, independente de você estar faturando R$1 ou R$10 mil. Então, veja como o planejamento tributário é algo extremamente importante. E aqui eu abro mais um parênteses para seguir a segunda dica. Nem sempre o regime de tributação chamado Simples Nacional é a melhor escolha, mesmo que você seja pequeno. Você precisa estudar realmente o enquadramento, a melhor forma de se enquadrar. Beleza? Então, o planejamento tributário é esse conjunto sistemático de ideias, de técnicas e de análises para que o contribuinte se enquadre melhor na tributação como sujeito passivo da obrigação tributária. E você tem 2 formas de fazer um planejamento, assim falando brevemente, que esse é o objetivo desse primeiro vídeo, né? Você tem aquele planejamento tributário que foca no gap, ou seja, naquela questão que a lei não tratou. Então você se enquadra naquela questão em que a lei não tratou, ela não proibiu, motivo pelo qual é permitido. O que não é proibido é permitido ao particular. Esse é um tipo de planejamento tributário. E o outro tipo de planejamento tributário é se enquadrar naquilo que a lei traz de benefício. Existem várias formas. Em determinados lugares, a tributação é menor, ela é reduzida. Lugares mesmo, espaço territorial. Ou seja, existe um incentivo para quem leva uma indústria para um determinado município. Existe um incentivo para quem trabalha com um determinado produto, talvez é contra o câncer, produtos coronarianos, né? Então, isso é uma forma de se planejar na hora de escolher qual o objeto empresarial da sua sociedade empresária. Beleza, pessoal? E, por fim, para nós encerrarmos aqui esse bate-papo inicial, qual é o elo de ligação entre um e outro? Qual é o elo de ligação entre o controle e o planejamento tributário? Pessoal, independente da sua forma de interpretar, o direito tributário, ele estuda a tributação, as leis que obrigam o contribuinte a recolher tributos, certo? E necessariamente o tributo, a fazenda, o Estado, como ente tributante, ele é seu sócio. Você paga ele antes de pagar todo mundo, antes de auferir lucro. Existem estudos, e aqui eu destaco no Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que diz que 33% do seu faturamento é direcionado para o pagamento de tributos. Faturamento, pessoal, antes de tirar qualquer coisa, antes de pagar qualquer conta, 33%. Então você tem um sócio chamado Estado, que ele pega 1/3 do seu faturamento para o recolhimento tributário. A discussão se o tributo está sendo devolvido para o convívio social, para a prestação de serviços públicos, isso é outra discussão, não é o foco do nosso exercício de hoje, do nosso exercício de raciocínio para o dia de hoje.
Mas o que você tem aqui é que 33% do teu faturamento vai para a tributação. E se você retira a hipótese faturamento e coloca a hipótese lucro, que é aquela que você pega as despesas, abate todas as despesas do faturamento e sobra o líquido, que a gente chama de lucro. Quanto desse lucro vai para a tributação? 51%, quase 52%. Então, se você não se planejar e não enquadrar o planejamento tributário dentro do controle interno da sua sociedade empresária, da sua empresa, você estará provavelmente fadado, estará caminhando em direção ao insucesso, à falta de sucesso. Então, pessoal, isso é extremamente importante. Então, está aqui esse nosso primeiro briefing sobre essa proposta de estudarmos controle e planejamento tributário, e eu espero que vocês tenham gostado e, por favor, deem o seu like aí, comentem, digam o que vocês acham disso tudo lá no nosso canal Resenha Tributária no YouTube e também no Alexandre Aires Oficial, que é a nossa conta no Instagram. Tá bom, pessoal? Tudo de bom para vocês, um forte abraço e se mantenham estudando, porque só o estudo nos levará ao sucesso. Forte abraço, tchau, tchau.